Por nós ela é e é ungida e serva do nosso Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, versículo 19. Perdão, versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor, amém, irmãos? Eu vou ler apenas alguns versículos. 24. Os irmãos acompanhem. Tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta um censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as terras, as tribos de Israel, de Dan a Betseba, levanta o censo do povo, para que eu saiba o número. Lá no versículo 7 diz assim: chegaram a Taleza de Tiro e a todas as cidades dos aveus, dos cananeus, de onde saíram para Negueb, de Judá e de Betseba. Assim percorreram toda a terra a cabo de 9 meses e 20 dias e chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenso do povo, o recenseamento do povo que havia em Israel, 800.000 homens de guerra que puxavam espada, e em Judá 500.000. E sentiu-lhe Davi bater o coração depois de haver receado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei contra ti. Assim até aqui, meus irmãos, podeis assentar. A palavra, ela nos traz aqui o nosso conhecido, o rei Davi. Conhecendo um pouco da história de Davi, ele era um pastor de ovelhas que ali na sua juventude, o Senhor o concedeu rei sobre Israel. Por um pecado de Saul, o Senhor ali abominou Saul, não quis mais saber de Saul pelo seu pecado e levantou a Davi. Davi, a palavra nos relata que ele era um homem de guerra. Ele era um homem que andava segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos relata que Davi, ele andava com Deus. O Senhor batalhou todas as guerras de Davi, e Davi não chegou a perder uma. Mas Davi, como todo ser humano, como nós somos, ele errou. Ele pecou várias vezes. Alguns pecados graves que aos olhos do Senhor não passaram desapercebido, porque ele era ungido. Assim nos traz a palavra a nos relembrar de quão fracos somos quando estamos longe dos caminhos do Senhor, mesmo estando na presença. Porque às vezes nós falamos a nós mesmos: Senhor, estou na tua casa, Senhor, estou nos teus caminhos, mas não buscamos, não oramos, não jejuamos e não meditamos na palavra. Enganamos nós mesmos, nossos corações, porque muitas das vezes nossas Bíblias são esquecidas nos cantos dos guarda-roupa da cama e só pegamos ela ao vir para a igreja. Aleluia! O Senhor tem nesse dia aqui, a palavra ela começa assim: e o Senhor estava novamente irado contra Israel. O versículo ele não diz, o texto ele não traz para a gente o motivo da ira do Senhor, mas ele diz que o Senhor novamente estava. E o Senhor intentou a Davi a fazer um cesto. Um cesto, irmãos, é uma contagem. Ele disse para Davi fazer uma contagem de todo aquele povo. Já haviam sido feitos outros cestos. Mas, irmão, e o porquê desse cesto? A gente vai retornar adiantar em 2 Crônicas, no capítulo de número 21. A palavra vai nos ser mais clara um pouquinho. A palavra vai nos dizer que então Satanás se levantou contra Israel e atentou ao
deixou Satanás entrar em sua vida. E por aquele pouco de momento ele olhou para os chefes da guarda dele e disse assim: eu quero que vocês façam uma contagem numerosa sobre Israel e sobre Judá. Aleluia. E os servos, que eram também tementes a Deus, indagaram a Davi o porquê, qual o motivo ele queria aquela contagem, porque ninguém entendia. Mas Satanás já tinha projetado no coração de Davi alguma coisa, e ele, por falta de vigilância, não se atentou. A palavra vai nos relatar que os seus subordinados, chefe de exércitos, obedeceram à voz do seu Senhor, e eles percorreram toda aquela terra. A palavra também nos diz que eles demoraram 9 meses e 20 dias para percorrer aquela terra. Nós paramos para imaginar, no meio desses 9 meses e 20 dias, qual foi o pecado de Davi. A palavra ela vai nos relatar que quando ele chega, Davi, ele reconhece o seu pecado. E aí então, meus irmãos, ele olha e fala assim: meu Deus, e agora? Naqueles 9 meses, Davi poderia estar ali sentado no seu trono, na sua majestade, porque o Senhor disse a Davi que a casa dele ia ser firmada. O Senhor disse a ele que ele ia ser poderoso na terra, e a sua descendência iria reinar depois dele. E assim o Senhor fez. Mas mesmo o Senhor prometendo todas as bênçãos, Davi tendo toda a sua glória no seu trono à sua disposição, ele deixou que Satanás lhe colocasse o orgulho dele. Daí então Davi sentava no seu trono, olhava para aquela majestade do tamanho daquele lugar e falava: e agora? Quantos soldados eu tenho aqui ao meu dispor? Assim às vezes nós temos feito nos dias e esquecemos que quem nos colocou lá em cima foi o majestoso. E esquecemos quem foi que fez por nós quando nós estávamos na lama. E ele nos puxou pela mão e falou: eu te remi com meu sangue. Davi ali naquele momento ele deveria estar se sentindo maioral. Eu sou o rei sobre toda a terra. O meu exército ele é o mais forte. Ninguém consegue contra mim. E em seu coração, em algum momento, ele deve ter falado: isso eu estou falando da minha pessoa. Eu fico pensando, ele deve ter dito: eu faço com as minhas mãos. Porque se ele tivesse colocado Deus na frente, já haviam tido outros certos com a permissão de Deus, e não foi aquele pecado. Então a palavra nos traz a meditar que Davi, ele se orgulhou por si mesmo e se engrandeceu do que ele tinha.